Okay. I want to start by describing the study that I did for my PhD. It was a case study of a workshop for composers that was run by a professional orchestra in Australia. Eu falei com ela que ela tinha que falar frases curtas, porque quando ela terminasse a segunda frase, eu já tinha esquecido a primeira. Eu já estou vendo que esse é o caso. Mas ela vai começar descrevendo esse trabalho que ela realizou, que foi feito, ela observou workshops, oficinas que foram realizadas numa orquestra na Austrália. So we were interested in how very advanced composition students learned to compose. Most of them already have master's degrees, some had doctorates, and for most of them, these were their first orchestral pieces. Yes. I can break it up again. It's a lot to remember. Okay. So repeat. I'll repeat that. Yeah. That's easier. That's okay. Okay. So study of composition learning for advanced students who had master's and PhD degrees. Ela estudou como os compositores mais avançados, que já tinham mestrado, doutorado, compunham para a orquestra. But did not have experience writing for orchestra. Maybe one piece, this was their first one. Mas não tinha experiência de compor para a orquestra. Então, as composições que eles apresentaram na oficina eram talvez a primeira ou talvez a segunda. So 5 composers were chosen to go to the workshop based on the musical score they sent. Então, eles selecionaram 5 compositores para a oficina, baseado no trabalho, na composição que eles enviaram. 4 experienced orchestral composers were the teachers. One of them was the conductor, and one of them did some orchestration teaching. Então, as pessoas que estavam, como professores eram o maestro e professores de composição. The other 2 experienced composers were, how do I say this? They just helped. They gave feedback to the students during rehearsals and afterwards. Deixa eu só corrigir o que eu falei antes. Ela falou de 2, um era um maestro, o outro um professor, e mais 2 compositores, que ela não sabe bem o que eles fizeram lá, mas eles ajudaram bastante, e deram um retorno bom para os alunos que estavam na oficina. Okay, so 5 days. First day, lessons with the composer teachers. Second, third, fourth days, rehearsals with the orchestra. 5th day, more lessons. Então, foram 5 dias de oficina. A primeira foi uma aula com o professor de composição. O segundo, terceiro e quarto dias com ensaios com a orquestra. E o 5º dia... mais aulas. Okay. If you want to know about the techniques for the study, it's up there. If you want it translated, I can send it to you, and you can use Google. Ela diz que as técnicas utilizadas na pesquisa estão ali, que ela não vai passar por isso ali, mas quem tiver interessado, ela pode mandar por escrito e vocês podem usar o Google para traduzir.
But perhaps the most important thing is that I went to the workshop and I watched everything and I recorded everything and interviewed everybody and interviewed the students afterwards to find out how it affected their practice. Então, talvez o que ela ache mais importante é que ela esteve nessas oficinas, participou ativamente, gravou, entrevistou os alunos depois dos cursos, participou ativamente, né, conversando com todos eles. Okay. So after I went to watch the school and interviewed the students, it bothered me because it actually wasn't very nice. Então, ela depois de assistir às aulas, né, acompanhar essas pessoas nas oficinas e entrevistá-los depois do curso, ela ficou incomodada de ver que aquilo ali não funcionou muito bem. The teachers and the orchestral players were very critical sometimes, and the students' pieces were played well at the end, but they didn't get what I thought was good rehearsal. Então, ela achou que os professores e os músicos da orquestra foram muito críticos e que os alunos não se saíram muito bem, que o resultado, né, da execução da peça foi só sendo melhorado mais para o final do curso. So I wondered how to understand this, because it's a very prestigious program, and composers all want to go to it, and they believe they learned a lot. I forgot what else I was going to say. Think about that one. Deixa eu pegar. Não. Okay. All right. We'll start that one. Okay. That's interesting. I'm losing it here. The composers, it's a very valuable workshop, very prestigious, high esteem, and they all want to go. There wasn't anything, almost, about creativity. It was mostly about how to communicate with an orchestra. Então, no final das contas, vou começar do que ela traduziu por último. Não foi, apesar de ser uma oficina muito de grande prestígio, conhecida e que os compositores todos querem participar, ela achou que não parecia que era a criatividade não estava presente, né? O que ela percebeu era que foi uma oficina de como lidar com a situação de estar em frente de uma orquestra. So the students told me about being scared, about players being critical, about the teachers being critical. One of them felt so bad about composing that she couldn't write for 3 months afterwards. Então, os alunos eles estavam muito apreensivos por causa das prováveis críticas, né, por parte dos músicos da orquestra, dos professores, e que teve uma aluna que não conseguiu compor depois de 3 meses, ela não tinha conseguido compor mais depois da oficina. So, trying to make sense of it, I thought, what I've read about creativity training doesn't fit. What I read about expertise training makes a bit more sense, and that this program is about transition to being a professional freelance composer. Nossa. Bom, vou tentar, gente. Então, que ela, no final das contas, a criatividade, ela percebeu que não era o foco, e expertise, nem sei como é que eu traduzo isso aqui.
Nível técnico de alto nível, alto, né? Que era o foco, que era o mais importante que aconteceu. I'll make the next one short. Okay. So to understand this workshop as a transition to professional work, one writer that I found helpful was Lee Schulman. Para entender como que essa oficina ela funciona como uma transição entre a sala de aula, né, e as atividades do compositor. Ela vai falar um pouquinho do que pensa o Lee Schulman. Schulman did studies of professional formation for doctors, lawyers, teachers, architects. Então, o Schulman fez um estudo sobre a formação dos profissionais, né, de direito, de medicina, professores. And the clergy, which I didn't put there. And he specifically did not include the arts. Então, especificamente, ele não incluiu artes. But I think he's wrong. Ela acha que ele estava errado. And I think that if we can think of the composer's work as a profession that serves the community and means expertise, but serving the people, it's helpful. Então, ajuda muito a gente pensar que o trabalho do compositor é em prol da sociedade, né? E não tanto essa expertise que ela estava falando. So, in Schulman's writing about signature pedagogies, signature means that pedagogy that only fits this profession. Então, o Schulman ele fala do signature pedagogy, que a assinatura é o que é específico de cada profissão. And what he found was that these pedagogies, these ways of teaching, just before you start professional work, had risk and were in the real workplace. Então, ele achava que essas maneiras de ensinar, né, essas signature pedagogies, esqueci. Ela só acontece com um risco real e accountability, eu não sei o que é isso, não. Accountability. What's accountability? Accountability means that what you do matters. Someone will check if you're wrong or if you're bad. Did you say that before? No, I didn't say that before. Okay, so Yeah. I thought it said that. Okay. So I didn't say accountability. Is that okay? Eu esqueci de alguma coisa? Eu esqueci. Então tá. Okay. We okay? All right. The learners are in the real workplace with experienced workers. And that's important. And that is different from what happens in composition teaching in universities. You're with the experienced ones, but you're not in the real performance workplace. A diferença que existe entre as artes e as outras áreas, né, de atuação é que os professores eles estão próximos da área de atuação do trabalho, né, o campo de trabalho real. E isso não acontece na composição, porque a pessoa aprende na universidade e não está aplicando isso no dia a dia, né, no seu trabalho. He also describes 3 apprenticeships. A cognitive apprenticeship, the way you think. A practical apprenticeship,
what you do. This is good. And a moral apprenticeship, how it affects other people. Tá, então ele descreve, está funcionando? Tá. Três aprendizados: o cognitivo, como você pensa; o prático, como você executa, né, e o moral, como você afeta as outras pessoas. Okay. Sim. So, there are real consequences for the choice you make. If you are a doctor, someone might die. Então, há consequências reais para as escolhas que você faz. Se você é um médico, o seu paciente pode morrer. If you're a composer, probably no one will die. Se você é um compositor, provavelmente ninguém vai morrer. But if music does have power and influence in the community, you have a responsibility. Mas se a música tem esse poder, né, de influência na sociedade, você tem que fazer direito, né? And the future of the art form depends on composers having goodwill from performers. The performers have to be willing to play our pieces and think they're okay. Então, para que isso aconteça, né, os executantes, né, de orquestra, no caso que ela estava falando antes, eles têm que ter essa boa vontade de querer executar essas peças e da melhor maneira possível. And we could turn this into an interview right now between composer and violinist, right? Ela vai fazer uma entrevista comigo, que é a compositora e a violinista. Okay. So the idea of the cognitive apprenticeship is learning to think like the professional, to think like a composer. And in the orchestra, you also have to understand how the players think. Tá. Então, na aprendizagem cognitiva, você tem que aprender a pensar como profissional, como o compositor, e também entender como que isso acontece dentro da orquestra, né? Dentro do músico de orquestra, como que ele pensa. Now, I want to come back to that one. I'm going to read this example, which is in the paper you had. Do you want to look at it from that? Or? Yes, okay. This is an example of one of the professional composers working with the orchestra, and they are playing Debussy's L'après-midi d'enfant. Tá, esse aqui é um exemplo do momento da oficina em que o professor estava trabalhando na orquestra com um trecho de Debussy. Como é que fala? Afternoon of a Prelúdio de uma tarde de um fauno. Então, tá. Okay. So he said to the students, nothing covers up the sound of a flute like a double bass. Então ele fala assim para os alunos: nada encobre o som de uma flauta tanto quanto um contrabaixo. Look at figure 2. See how the low E is placed in the horns. 2, second and fourth, just to make sure it speaks. Tá, aí ele fala, olha a figura 2, observe como o Mi grave é colocado nas trompas. 2, segunda e quarta, né? E para fazer ter certeza que vai soar, né? E que vai deixar a flauta soar. And that will resonate. E isso vai fazer ressoar o som da flauta. The same note could have been given to the double basses. A mesma nota poderia ter sido dada para os contrabaixos. But that would cover and cloud the harmonics of the flute in that register. Mas isso encobriria os harmônicos e abafar, né, os harmônicos da flauta naquele registro. Let's play the 2 bars at figure 2. Vamos tocar os 2 compassos da figura 2. They play. Eles tocaram. Next he asks the basses to play low E. Depois ele pede para os contrabaixos tocarem o Mi grave. Without the horns. Sem as trompas. So they play that, and now it disappears because I made it too small. Sorry.
Okay. He returns to the original. Aí ele retorna à versão original com as trompas, né? Depois de trocar com os contrabaixos. Now hear the difference with the way a master has done it. Agora escute a diferença, como um mestre o fez. They play it once more as written. E tocaram mais uma vez como foi escrito. Now the point of this is that he noticed a very fine orchestration detail. The learning composers wouldn't have noticed that. So it's demonstrating how to think like a composer. Sorry, that was long. Então, ele quis, acho que eu vou lembrar. Ele demonstrou com esse trecho, né, para os alunos o que um bom compositor, né, ele faz, né, ele sabe que colocar essa parte para as trompas ia funcionar melhor que o contrabaixo, então colocou. Mas isso não acontece com o compositor, né, vamos colocar assim, iniciante, né, ele não tem essa experiência, ele não sabe, ele não vai notar essa diferença. Né? That's great. The practical apprenticeship refers to the skills and the things you have to do. A aprendizagem prática tem a ver com o que você vai executar, com o que você tem que fazer. And most of these had to do with notation, how to write the parts. E a maioria disso tem a ver com a notação, como você vai escrever as partes. But some of them had to do with understanding how orchestral players think. E isso tem a ver, você tem que compreender como o instrumentista de orquestra pensa. One of the composition teachers said, "The players have been studying music that's 200 years old." Aí o professor falou assim, não, os instrumentistas de orquestra eles têm tocado peças de compositores que compuseram há 100 anos atrás. And that's how they get their job, by being good at old music. E é assim que eles conseguiram o emprego deles, tocando a música dos antigos. So, in Australia, the orchestra has 2.5 days to prepare a concert. Então, na Austrália, né, a orquestra tem 2 dias e meio para preparar para um concerto. So you can't make a very big change from the language they're used to in that amount of time. Então você não pode fazer uma mudança de linguagem muito grande porque eles têm pouco tempo para ensaiar. So Pierre Boulez said something like, "Every change you make, you need to multiply by the number of players for the impact." So, with an orchestra. Então, o Pierre Boulez, então, tem essa frase, que cada mudança que você faz, você tem que multiplicar pelo número de pessoas integrantes daquele grupo. No caso da orquestra, é muito grande. Então, o impacto é muito grande de uma pequena mudança. The moral apprenticeship, I think of as referring to respecting the player's time. Então, a aprendizagem moral tem a ver com respeito ao tempo do instrumentista. And respecting the way they work. Respeitar a maneira que eles trabalham. And the tradition that they probably still love. E a tradição que eles provavelmente ainda amam. And abiding by the etiquette in the workplace. Like, you can't talk to just anybody. Não entendi. I think so? Okay. So, do protocolo, da profissão e tudo. Você tem que saber com quem você conversa. You talk to the composer talks to the conductor. O compositor conversa com o maestro. The conductor can talk to the principal player. Aquela protocolo. Agora que entendi. E aí o maestro conversa com o instrumentista, com o Spala. O Spala. and you never talk to the person in the third desk. O compositor não vai chegar falando com o instrumentista primeiro, né? Ele tem que se direcionar ao maestro. So that much, I think, is obvious. I want to share an example of disrespect for tradition.
Tá, isso tudo é muito óbvio. Agora eu quero dar um exemplo do desrespeito com a tradição. The students were given an orchestration exercise to do. They took a Debussy piano prelude and arranged it for orchestra. Os alunos passaram para o aluno um prelúdio de Debussy para fazer um exercício de orquestração para a orquestra. Take some time, I gotta find this. Tá. Ela vai procurar aqui. One of the composers put a lot of extended techniques and special effects in her arrangement. Dos compositores colocou técnica estendida e técnicas contemporâneas, muitos efeitos na orquestração que ele fez. The conductor said to her afterwards, Aí o maestro disse para ela, né, ou para ele. "Why did you write it like that? It makes it quite jerky." Por que você escreveu desse jeito? Parece um pouco sem jeito, desajeitado isso. You can't do that. Você não pode fazer isso. It doesn't give us any license to be expressive like the original. Não nos dá nenhuma oportunidade, licença para nos expressarmos como no original. Again, keep in mind, Mantenha em mente the gesture of the piece itself. do gesto da peça em si. That's what you've missed out on. Foi isso que você perdeu. It's all very well being humorous. Está muito bem humorado. Yeah. But not if we can't get the essence of the piece from the orchestration. Mas não podemos pegar a essência da peça pela orquestração. So he felt she had offended the tradition and the piece with her orchestration. Nesse caso, o maestro achou que ela ofendeu a tradição com esse tipo de orquestração da peça que ela fez. So Schulman's model gives me a way to think about what I saw in the workshop. Então, o modelo de Schumann deu para ela uma maneira, um caminho para pensar no que ela presenciou nessas oficinas. Okay. I'm not sure I can jump to that yet. The benefits of this workshop to the students include feeding their imaginations with accurate sound because they heard the real players. Então, os benefícios, né, dos compositores alunos que estiveram na oficina, o primeiro deles foi escutar um som Correct? correto, real, né, dos instrumentos, desse retorno preciso, isso, retorno desses sons precisos. And connecting with the working community of composers. They won't get a commission if they don't know the right people. E conectá-los com a comunidade que trabalha, né, de compositores que trabalham, e eles poderem receber encomendas, né, desses profissionais. Acho que I don't understand. And making tacit, hidden knowledge explicit, so they understand how the orchestra works, because it's a secret. E eles terem esse conhecimento mais explícito de como que uma orquestra funciona, né? É um verdadeiro segredo. Okay, I've got one little thing here. Ah, there we go. Almost there. Okay, it's not there. Never mind. I'm back to mute. Forget that. Muito obrigada. The implications for teaching composition or teaching anything, the formation of professionals, I think are very important.
A implicação do... Ixi. Sorry. You're doing really well. Desculpa, gente. Eu estou tentando. Repeat, Okay. please. The implications for teaching, As implicações para ensinar composers or any professional, compositores ou qualquer profissional, like in music education, né, na educação musical, I think are important. That we need to have our students work in the real context, tá? São importantes porque a gente precisa dos nossos alunos trabalhando no contexto real, guided by experienced professionals, guiados por profissionais experientes, but doing tasks that are real and have consequences. e fazendo tarefas reais que terão consequências. I think we can work our way in that direction early. Early. Então, a gente pode trabalhar nessa direção desde cedo. For composers, we can teach orchestration and instrumentation and talk about players, not just instruments. Tá, então, para os compositores, a gente pode falar da instrumentação, orquestração, mas também desse dia a dia, de como lidar com a orquestra, né, com os músicos. There are books that tell me all about violin bowing and fingerings, but it's much better if I work with a violinist. Ele falou dos instrumentos, né? Não só dos profissionais, dos instrumentos. Então, é importante a gente. Os livros eles falam dos dedilhados, de arcadas, pontos técnicos, né? Mas é muito melhor e mais importante que você tenha um diálogo com o violinista do que ler sobre o violino num livro. Every ensemble has its own culture Todos os conjuntos têm a sua própria cultura, and its tradition. sua tradição. So composers need to compose for the whole context of the ensemble, not just the instruments. Então, os compositores eles têm que compor para a totalidade da orquestra como um todo, assim, das especificidades, e não para um grupo, para os instrumentos daquela orquestra.